Pessoal, as tarefas, né, os tipos de aprendizado que a gente pode utilizar, tá? São basicamente, a gente pode dividir esses tipos, né, em duas categorias ou duas tarefas, tá? Que são as tarefas preditivas, tá? E as tarefas descritivas, tá? Seriam as tarefas preditivas, tá? Quando eu quero utilizar um aprendizado de máquina, né, ou modelo que eu posso gerar através desse aprendizado, para prever um valor futuro. Tá? Por exemplo, eu quero, chegou um novo spam, um novo e-mail para mim, eu tenho que prever ou predizer se aquele e-mail, tá, ele é um spam ou não spam. Não tem o rótulo dele. Aprendi lá, deu os meus dados lá de e-mail, o que é spam, o que não é spam, deu um conjunto de treinamento, ele aprendeu com base naquilo, então ele gera um modelo de aprendizado. Tá? E com base naquele modelo, ele chegou lá, eu vou apresentar novos e-mails para ele, um funcionamento prático agora desse modelo, e dado um novo e-mail, que eu não sei o rótulo, por isso que eu induzi esse modelo de classificação, ele vai falar, opa, esse e-mail que acabou de chegar aqui é um spam ou não é spam. Do outro e-mail vai falar, é um spam, não é spam, assim por diante. Então tem que predizer qual que é o rótulo, tá, de um novo e-mail, tá? Assim como chega um paciente, se eu for fazer diagnóstico médico, tem lá minha base de dados de sintomas e qual que é o diagnóstico médico. Então chegou um novo paciente e falou: "Ah, doutor, tô com isso, com aquilo, com aquilo". E aí com base nesses sintomas, o algoritmo ele vai prever qual que é a doença que aquele paciente tem, tá? Então isso é chamado de classificação, tá? Eu quero prever um rótulo e esse rótulo é discreto, ele considera aqueles atributos, o atributo que ele quer prever é um atributo categórico, tá? A gente também pode querer prever um valor numérico, tá? Então para isso a gente tem a tarefa de regressão, quero predizer qual que é o nível de precipitação na minha região amanhã, quantos milímetros vai chover. Esse milímetro é um valor numérico, tá? Então vou utilizar a regressão. Ou ainda, eu tenho a possibilidade de ranking, prever qual que é o ranking, tá? Que seja, esse é um primeiro mais indicado, esse exemplo é o segundo mais indicado para o usuário, esse exemplo é o terceiro mais indicado para o usuário, e assim por diante. Então, eu tento prever um ranking, tá? Então, é como se fosse um atributo, prever um atributo que é nominal, né? Porém, categória, desculpa, porém, ordinal. E a gente tem aqui as tarefas descritivas, tá? Que eu tento extrair ou caracterizar propriedades dos dados, ou extrair características dos dados para explicar os dados. Não que aqui eu não consiga explicar os dados, tem alguns modelos de classificação que a gente utiliza para explicar os dados, tá? Mas aqui a gente tem as tarefas descritivas, tá? E normalmente essas tarefas descritivas elas estão associadas aí a um aprendizado não supervisionado, tá? Que como eu não tenho o rótulo, tá dado um novo exemplo, eu não vou prever um valor numérico para o rótulo, apesar disso ser bastante, a linha entre esses dois aqui ser bastante tênue, porque eu posso utilizar a análise de associação, por exemplo, para fazer predição, se eu tiver a categoria, enfim, tá? Mas eles separam nessas duas categorias aqui, tá? Deixa eu aqui. Bom, e dentro dessas análises características, o que eu posso utilizar para caracterizar esses dados? Tá? Eu posso ter análise de associação, análise de agrupamento e análise de outliers. Vou mostrar cada uma delas. Tá? Vou começar aqui pela análise pelas tarefas preditivas, desculpa, tá? Começando pela classificação. Então, a classificação, tá? O objetivo dela é encontrar um modelo de classificação que é capaz de distinguir exemplos de classes diferentes, tá? Desde que eu tenha aí previamente associada aí os rótulos, tá? Dos exemplos das minhas classes, por exemplo, cliente, inadimplente, adimplente. Se eu tiver isso, eu consigo construir um modelo de classificação, tá? Se eu tiver aqui saudável ou doente, tá? No caso dos exemplos de paciente, dado novo paciente, eu seria capaz de predizer se ele é saudável ou doente. Notícia, por exemplo, tem algum rótulo das notícias lá, e dado uma nova notícia, eu poderia classificar as notícias em cada um desses rótulos, tá? Então, o objetivo é gerar um modelo por meio da análise dos meus exemplos e respectivos rótulos, tá? E se eu tiver exemplos do outro lado? Tem gente que usa, por exemplo, o agrupamento, né? Faço grupos de pontos, depois vou classificando as notícias pertencentes a cada um desses grupos. Mas no final você teve
você vai ter que ter algum rótulo aí para você, mesmo que seja o rótulo do grupo. Tá? Então aqui peguei um exemplo, né? Tem alguns exemplos aqui no modelo espaço vetorial. Eu tenho a categoria desses exemplos. Eu vou tentar, com base na análise desses exemplos e das suas respectivas categorias, tá? Separar esses exemplos em categorias diferentes. Tá? E uma vez que eu sei como separar os meus exemplos de categorias diferentes, tá? A hora que eu der um novo exemplo, eu simplesmente vou olhar aquilo que eu aprendi, que seria o modelo de classificação, né? Então, eu vou falar, daqui para cima, ou dessa linha para cima, tá? É classe 1, desta linha para baixo, é a classe 2. Então, dado esse novo ponto de classificação, eu vou consultar esse modelo. Esse modelo falou que daqui para baixo é da classe 2, então esse pontinho verdinho aqui, ele vai ser classificado como sendo da classe 2. Tá? Então, o objetivo é esse, dou os exemplos, dou os rótulos, aprendo a distinguir os exemplos de rótulos diferentes, e a partir desse momento, que eu sei como distinguir, dado um novo exemplo, tá? Eu vou saber atribuir uma categoria discreta, ou seja, um conjunto de valores finitos para este exemplo. Tá? Então, isso é chamado de classificação. E onde que ela é empregada? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Deixa eu colocar uns 3 pontinhos ali embaixo, que tem emprego pra caramba. Aplicada aí nos filtros de spam, que foi o que eu dei o exemplo. Classificação de objetos em imagem. Então, dando uma imagem lá do notebook, ele vai me falar, aqui tem um notebook, dado uma imagem de onça, ele vai falar, aqui tem uma onça, tá? Então, dado um trecho de uma imagem, né, uma imagem completa, ele vai me falar qual a categoria daquela imagem, no sentido, o que aquela imagem é? Uma imagem de paisagem, é uma imagem de praia, é uma imagem de uma onça, enfim. Tá? Diagnóstico médico, que eu citei de exemplo, análise de sentimento, ou seja, dado uma postagem numa rede social, ele vai falar se aquela postagem ela tem um sentimento positivo, ou seja, está falando bem, a pessoa está alegre, ou tem um sentimento negativo, está falando mal, a pessoa está triste, né? Ou predição de funções em proteínas, tá? Então, dado uma nova proteína, fala o que essa proteína serve para fazer no meu organismo? Serve para regular diabetes, enfim, serve para aumentar o hormônio X, o hormônio Y, tá? Isso com base em uma série de proteínas, né? E respectivas funções que eu dei para o meu algoritmo aprender. Nós temos aqui a regressão também. Tá? A regressão ela também está dentro daquelas tarefas preditivas, né? Cujo objetivo, tá, é prever o comportamento, um valor numérico. Tá? A classificação é discreta, então é paciente saudável ou não saudável, doente ou não doente, tá? Cliente adimplente e inadimplente. Spam é normal ou é spam? Tá? Ou é não spam, né? Spam ou não spam. E no caso da regressão, ela vai prever um valor numérico. Qual que vai ser o valor da ação amanhã, daqui 5 dias? No caso que a gente está na Covid, qual que vai ser a taxa de infectados amanhã? Qual que vai ser a taxa de infectados ou o número de infectados daqui 5 dias? E estou prevendo um valor numérico. Tá? É utilizado também para prever atributos ausentes, valores ausentes dos atributos, desde que eles sejam numéricos. Tá? Por exemplo, eu tenho lá idade dos meus pacientes. Eu tenho um paciente que eu esqueci de me pegar a idade dele. Tá? Mas eu preciso dessa idade por conta do meu modelo de classificação, que ele tem que aprender com aquele atributo. Tal. Então eu posso imputar a idade do ausente, ou seja, prever qual que é a idade daquele paciente utilizando regressão. Tá? E para descobrir tendências também, já vou mostrar isso, mas por exemplo, o meu consumo, tá, de um determinado produto, ele tem tendência de crescimento, ele tem tendência estacionária, ou seja, ele não aumenta ao longo do tempo, ele tem tendência de decrescimento, tá? Isso mesmo que a nossa série, ou os pontos das nossas séries temporais, eles possam variar. Então, o objetivo da descrição, tá? Então, por exemplo, dado uma série de pontos aqui, vou colocar aqui, tá? Eu vou tentar obter um modelo, tá? De forma que eu consiga prever o valor de novos pontos. Então, aqui eu coloquei característica 1, característica 2. Na verdade, essa característica 2 aqui é um valor predito, tá? Então, vamos supor que é o seguinte, essa característica 1 aqui, ela é o tamanho do terreno, tá? Determinado bairro, obviamente, que eu só estou com um atributo. Esse daqui é o valor do terreno no bairro, tá? Então, aqui, dado um determinado tamanho de terreno, aqui eu tenho o valor do terreno. Dado o valor do terreno, aqui eu tenho o terreno e assim por diante, tá?
Isso daqui varia bastante, né? Dependendo mesmo tamanhos de terrenos próximos, podem ter valores diferentes. Mas eu posso tentar obter um modelo aqui que se aproxima, tá, bastante desses valores, tá? E que vai me permitir fazer uma descrição. Então, por exemplo, supor que eu sou corretor de imóveis, eu falo, eu tenho um terreno aqui nesse bairro com essa mensuração, com esse tamanho aqui. Qual que é o valor dele? Aí eu posso utilizar essa função aqui que eu aprendi nos meus dados para prever qual que vai ser o valor do terreno. Valor estimado, obviamente. Tá? Então, prevendo o valor numérico. Eu posso ter regressões aí, que nesse caso aqui é uma regressão linear, né? Ela não passa exatamente em cima dos meus pontinhos, mas se aproxima bastante deles. Eu posso ter também uma regressão não linear, tá? Que não necessariamente vai ter uma reta aqui que interpola todos os pontos, tá? Vai ter uma função não linear, portanto, para tentar interpolar esses pontos. Tá? Nesse caso aqui é o mesmo exemplo que eu tinha colocado, né, de regressão. Tá? Eu posso utilizar não somente essa questão de interpolar uma reta ou fazer uma função aqui que interpola, mas simplesmente pegar minha série temporal, verificar no passado se existe uma ocorrência de pontos, subida, descida e etc., bem parecida com a minha sequência de pontos atual e ver qual que foi o próximo ponto na frente, com isso tentar prever aqui. Tá? E pegando esse mesmo exemplo aqui, né, se a gente traça ou faz uma interpolação linear aqui, uma regressão linear em cima dos pontos, ou seja, vou obter uma reta, tá, cuja diferença dos pontos entre essa reta e os demais pontos da coleção seja a menor possível. Percebe que apesar dessa série oscilar muito, né, se a gente desenhar uma retinha aqui, tá, ela vai, ou mesmo se você desenhar uma reta que liga o primeiro ponto até o último ponto aqui, tá, você vai ver que ela tem uma tendência um pouquinho de crescimento. Tá. Coloquei os exemplos das séries. Exemplos de aplicação da regressão, prever o valor de ações, prever a demanda de determinado bem ou serviço, prever a quantidade de precipitação na região, prever o aumento de lucro de uma companhia baseada no dinheiro gasto em propaganda, imputação de valores numéricos ausentes, como eu já falei. Tá? Depois nós temos a classificação, normalmente utilizada na parte descritiva para descrever associações presentes no meu conjunto de dados. Tá? Se eu tiver a classe, a categoria, eu posso usar isso daí para fazer classificação também, tá? Mas vamos considerar ela de maneira mais simples, que a priori eu estou utilizando elas para fazer as descrições do meu conjunto de dados, tá? E para isso eu posso extrair a priori, não necessariamente fazer associação, tá? Mas utilizar quais são os padrões frequentes nos meus conjuntos de dados. Esses padrões frequentes eu utilizo para fazer associação depois, tá? E nesses padrões frequentes, eles podem envolver aí, tem sets frequentes, são conjuntos de itens que aparecem frequentemente no meu conjunto de dados. Por exemplo, pão e leite. Quem vai no mercado sempre compra pão e leite, por exemplo, é uma associação frequente. Eu posso ter subsequências frequentes, tá? Então, por exemplo, consumidores que compram um laptop, depois, tá? Numa sequência temporal vindo à frente do tempo, eles compram um laptop, depois eles compram uma câmera digital, depois eles compram um cartão de memória. Então, eu estou considerando uma sequência no tempo que é frequente, tá? Ou posso ter subestruturas frequentes, não só itens, né, mas, por exemplo, se eu pegar exemplo do nosso grafo, que a gente viu nas aulas anteriores, tá, verificar se existem padrões, tá, desenhos gráficos, formas de ligações, vamos dizer assim, que são frequentes dentro de uma estrutura. A gente tem uma subestrutura frequente. Tá? E normalmente utilizado para descrever esses dados, consequentemente também obter correlações interessantes entre esses dados, como essas estruturas, como padrões de compra, ou outros tipos de associação que podem ser interessantes nos meus dados. Tá? E por fim, a gente tem as associações também, a análise de associação, que uma vez que eu tenho um padrão frequente, a gente pode aplicar a análise de associação, que é para descobrir a implicação, o que implica em quê. Tá? Então, por exemplo, o cara descobriu lá que comprar leite e manteiga implica comprar pão também, tá? Comprar salaminho implica em comprar cerveja. Então tem esse sentido, não só salaminho e cerveja são comprados frequentemente, mas o que implica
um comprar o outro. Tá? Então, se necessariamente, por exemplo, eu posso descobrir todo mundo que compra salaminho também compra cerveja, mas nem todo mundo que compra cerveja também compra salaminho. Tá? A hora que a gente vê a análise de associação, a gente vai perceber essas diferenças. Tá? Então, tanto os padrões frequentes quanto as associações aí utilizadas para descobrir padrões de consumo, uma vez que eu tenho inclusive padrões de consumo, padrões de visualização, visita de páginas, etc., fazer recomendações de produtos, páginas, filmes e assim por diante. Tá? Descobrir associações entre variáveis de um ambiente. Então, por exemplo, tinha gente que fez estudo aí descobrindo condições atmosféricas relacionadas a determinadas topologias geográficas, tá? Descobrir associações entre variáveis de perfis. Então, por exemplo, o censo, tá? Quem mora em tal bairro normalmente tem tantos filhos, ou escolaridade, quem mora em tal bairro tem escolaridade inferior à média, ou quem tem renda até tanto tem escolaridade normalmente implica em escolaridade média, fundamental, enfim, fazer essas associações entre atributos que a gente pode ter numa base de dados. Associações entre aminoácidos, conjuntos de aminoácidos que frequentemente aparecem nas proteínas, numa parte mais biológica, enfim, várias aplicações em que envolve associações entre elementos do banco de dados. Tá? A gente tem também o agrupamento, normalmente utilizado para tarefas descritivas, né? Dado aquele exemplo do gatinho, do golfinho, né? Se eu tiver pontos, eu obter grupos de pontos, separar esses pontos aí do meu conjunto de dados, de forma que os pontos próximos entre si ou no mesmo grupo representem um conceito e pontos em grupos diferentes representem outros conceitos. Então, por exemplo, se eu tiver uma base de clientes, tá? Eu posso ter lá descobrir quais são os perfis do meu cliente. Falar, tem um grupo de clientes aqui que é uma pessoa com uma renda um pouco mais baixa, um salário, uma escolaridade também um pouquinho mais baixa, um número de filhos um pouquinho maior. Posso ter um outro perfil de cliente que já é uma renda top, o cara não tem filho, solteiro, enfim, descobrir, saber quais clientes ali eles têm um perfil parecido entre si, de forma que eu possa, a partir desse momento, fazer inclusive um marketing segmentado, tá? Vou mandar uma propaganda de um Jetta, por exemplo, sei lá, tô chutando num Camaro, eu vou mandar pro cara que ganha bem, não tem filho, tal, né, casado. Se eu for mandar pro cara de família, por exemplo, que eu ver lá, pessoas, aqui eu tenho um grupo de pessoas casadas com número de filhos 2 ou 3, etc. Aí eu vou mandar aqueles carros com a bundinha comprida, lá um pouquinho mais tradicional, um Corolla, talvez, enfim, né? Eu vou fazer um marketing com base nas características que eu ver desses grupos aí. Tá? A gente pode utilizar também para gerar rótulos para os exemplos do conjunto de dados. Fala, puta, eu quero fazer classificação, não tem condição de rotular. Tem muitas vezes que separam, tá, os grupos de pontos e definem lá grupo 1, grupo 2, grupo 3 e roda o modelo de classificação em cima para prever qual grupo um determinado ponto pertence. Não tem problema. Tá? Então aqui eu coloquei um exemplo, tem um conjunto de pontinhos, eu consigo separar esse conjunto de pontinhos em grupos. Tá? Posso ter o agrupamento hierárquico também, tá? Aqui é o agrupamento dos Simpsons, que eu coloquei na hierárquico ainda. Tá? Mas lembrando que eu posso ter diferentes formas de separar os grupos de acordo com o que eu considerar o que é similar entre qual que é a minha medida de similaridade, tá? Qual característica eu vou utilizar para agrupar. Por exemplo, se eu agrupar pertencente a membros posso ter um grupo aqui referente a membros da família empregados, posso ter um grupo separado em homens e mulheres, se eu quiser separar por altura, se eu quiser separar por idade, se eu quiser considerar tudo no agrupamento, eu posso considerar também. Tá? Aqui um exemplinho de segmentação de perfis de clientes utilizando agrupamento. Tá? O agrupamento ele pode ser hierárquico, ou seja, eu posso ter grupos e subgrupos. Então eu falo, tem um grupo aqui que é esses pontos, aqui eu tenho 2 grupos de pontos, cada um desses grupos de pontos tem outros grupos aqui dentro, cada um desses grupos também tem mais um grupo e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, posso organizar os Simpsons agora hierarquicamente, está separado em homens e mulheres, só que eu vou agrupando primeiro as mulheres que têm mais similaridade entre si. Então, primeiro as irmãs Pat e Selma, depois a outra irmã aqui que é a Marge, depois a Lisa, que também é mulher e membro da família, mas não são irmãs, ou seja, ela é menos parecida que a Marge, tá? Ou menos parecida que as duas irmãs, então ela foi agrupada depois. A Marge, ela
menos parecida com essas irmãs, então por isso ela foi agrupada depois, mas ainda assim é mais parecida do que a Lisa, por isso ela foi agrupada antes da Lisa. E a mesma coisa aqui nos homens, tá? Ou ainda que eu coloquei um exemplo do artigo meu, eu posso separar em grupos e subgrupos, tá? Documentos, então peguei uma coleção da ACM, tá? Sobre diversas áreas da computação, na verdade são 4 ou 5 áreas da computação, tá? E eu agrupei esses documentos em grupos e subgrupos, extraí as palavras mais representativas de cada um dos grupos, aí eu verifiquei, ó, tem um grupo sobre hipertexto, web navegação, provavelmente de web multimídia, outro grupo de wireless network, wireless transmissão, provavelmente de rede, wireless, dataset mining learning, ou seja, mineração de dados, aprendizado de máquina, cache processor cycle, provavelmente de arquitetura, compiler embedded code, provavelmente de compilação, tal, sistemas embarcados. E cada um desses grupos maiores, tá, eles têm subgrupos. Então, dentro do hipertexto, tem os servers aqui, interface com o usuário, protocolo HTTP, enfim, hipertexto, hipermídia, resultados de busca, recuperação de informação, aqui dentro do wireless a mesma coisa, tá? Dentro do mining learning, classificação, ranqueamento, itens sets frequentes, tá? Vou separando isso daí em grupos e subgrupos de maneira automática e sem supervisão. Tá? Então, exemplos de classificações da análise de agrupamento: segmentação de perfis, recuperação de informação, sumarização, tá? Ou seja, eu tenho um conjunto de dados maior, eu transformar esse conjunto de dados num conjunto de dados menor, tá? Isso cai em conjunto com a redução de dados, ou ainda se eu tenho sentenças no documento, eu posso agrupar essas sentenças em temas parecidos e colocar uma sentença representativa de cada tema, por exemplo. Né? Então, eu acabo extraindo as partes, agrupando o documento em tópicos, extraindo um representante de cada tópico do documento. É uma forma que eu tenho de sumarizar também. Tá? E por fim, nós temos aí análise de outliers, ou detecção de anomalias, tá? Por anomalia, a gente entende algo que não é normal, tá? Então a análise de outlier vai nos dar a habilidade de descobrir padrões ou um comportamento fora do comum, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um tráfego de rede X, se esse tráfego de rede aumenta muito, algo fora do comum, tá? Tá acontecendo uma anomalia na minha rede, provavelmente alguém pode estar invadindo, tá? Se eu faço compras no meu cartão uma vez por dia, no valor lá, sei lá, de 10, 20 reais, de repente aparece 10 compras no mesmo dia com valores muito altos, falo, pô, isso daí não é um comportamento padrão do proprietário do cartão, provavelmente pode ter sido roubado, tá? Então esse comportamento foi um comportamento anormal e a sua operadora de cartão ela pode bloquear o seu cartão de crédito. Tá? Então, é mais ou menos as explicações da análise de outlier. Então, dado que eu tenho um comportamento padrão, se eu tenho pontos que fogem esse comportamento padrão, eu posso classificá-los como anomalias. Tá? Inclusive, esqueci de deixar uma aplicação aqui, análise de outliers, que é limpar o meu conjunto de treinamento. Tá? Então, vamos supor que isso daqui seja os meus e-mails de spam, tá? Eu tenho pontos lá que diferem muito desses e-mails ou de spam do spam, muito provavelmente esses pontos aí eles podem ter nada a ver, pode ser rotulado errado, enfim, eu posso eliminar esses pontos aí do meu conjunto de dados. Tá? Que coloquei outro exemplo, característica de outlier, mas utilizando um conceito de regressão também. Tá? Então, tenho meus dados normais lá de tamanho de terreno, por exemplo, e preço. Aí eu tenho um terreno lá que está fugindo muito o preço. Então, esse terreno aí tá fora do comportamento padrão. Você, inclusive, pode alertar o proprietário do seu terreno. Tá? E aí, a análise de outliers, desculpa. Vou colocar aqui, alterar o título. Ela pode ser utilizada na detecção de fraudes, a invasão de computadores, inclusive falhas de equipamento, tá? Então você tem um equipamento que a temperatura está subindo muito além do normal, etc. Isso daí pode representar um comportamento estranho, pode vir o computador a quebrar. Reconhecimento biométrico, então um exemplo bastante típico é o Keystroke Recognition. Lá. Eu aprendo como você digita a sua senha, né? O tempo que você pressiona a tecla, tempo de voo entre as teclas, etc. Então, se alguém tentar digitar, mesmo que seja a sua senha, mas o padrão de digitação dela for muito diferente do normal,
A gente pode detectar que houve um comportamento anormal, um comportamento anômalo e barrar a entrada, o acesso do cara ao sistema. Tá? Assim como face, se quiser fazer análise de outlier por face, coleta as faces da pessoa, dado uma nova face, vai verificar se pertence ao comportamento normal, ou seja, se a face que eu dei agora é muito parecida com as faces daquela pessoa, se não for, você barra a pessoa. Tá? Subidas ou condições climáticas muito fora do comum, tá? Você pode detectar isso daí, gerar um alerta meteorológico, por exemplo, tá? Verificar se a incidência de uma doença ou propagação de doença estão muito fora do normal. Detectar, por exemplo, eu sempre estou medindo lá batimento cardíaco, pressão e etc. de uma pessoa, verificar se essa pressão saiu fora daquilo que é a normalidade. Isso pode indicar que uma pessoa está aí com uma outra doença. Tá? Bom, coloquei algumas recomendações aqui de livros de aprendizado de máquina para vocês. Tá? Deixei o material complementar, principalmente os vídeos daqui para trás, tá? De Luva de Dados, esses do Nerdologia, aqui do Peixe Babel. Eu acho muito legais de vocês verem também, então deixo a dica aqui com vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de introdução ao aprendizado de máquina. E na próxima aula a gente já vai verificar também uma introdução a uma das tarefas de aprendizado de máquina, que é o que a gente vai ver com mais frequência aqui na disciplina, que é a tarefa de classificação. Então, até lá!